Bom, eu já espero as desculpas do nosso treinador na coletiva, né? Chutamos mais que o adversário, terminei o jogo com 5 atacantes em campo, coloquei o João Basso para fazer lançamento para a área visando a escorada do Furt e do Villarreal. Já vai ser basicamente isso, né? Finalizamos mais, o goleiro dele estava numa tarde muito boa, e tava também numa tarde muito boa, mas nada define mais essa derrota do Santos do que vergonha. Atuação pavorosa, vergonhosa, tirando o Brasão, cara. Ó, eu vou defender aqui. Brasão, Jair. Acho que o João Schmidt razoavelmente bem também no jogo. De resto, mano, tudo uma merda. Todo mundo foi mal, ninguém jogou nada. Time apático, modorrento, preguiçoso, né? Achou que ganharia o jogo em qualquer momento, sabe? Desde o primeiro momento, jogando nessa postura. Tipo, vamos trocar passe aqui, uma hora a gente acha o gol. E não, né? Não foi isso. Não que o Avaí tenha feito uma parte, fez dentro da sua realidade, dentro do que propõe o jogo, a partida do Avaí foi muito boa, né? E o gol do Avaí não tem culpa nenhuma, o Brasil foi um golaço do Giovani, um golaço mesmo, daqueles gols que é totalmente mérito de quem finalizou, né? Isso aí a gente não entra nesses pormenores porque seria injusto, né? Falar do gol do Avaí como se fosse culpa do Santos. Não, foi mérito total do cara. O cara achou um chute de rara felicidade. Tanto que a primeira jogada do gol ali, o Santos bloqueia o chute, a bola volta para ele. E ele consegue dar um chute de esquerda no ângulo daqueles chutes raros de acontecer. Enfim, tá? Mas a postura do Santos, assim, eu achei, de verdade, acho que a postura que mais define para mim é arrogante. O Santos teve uma postura completamente arrogante no jogo, cara. Acho que eu consigo chegar nessa linha, assim, é o que mais eu identifico. Uma postura arrogante, de achar que a qualquer momento o Santos bateria o jogo e faria os gols necessários para ganhar a partida, e não foi isso que aconteceu, sabe? O Santos até criou uma chance ou outra. Começo do segundo tempo, o Santos teve 3 boas chances, que o César, goleiro do Avaí, foi bem. Tá? Criou uma grandíssima chance no primeiro tempo, com uma grande defesa do César. Acho que a defesa mais importante dele no jogo, que é a cabeçada do Rodrigo Ferreira, que ele faz uma defesaça no primeiro tempo. Mas foi só, né? E o pênalti? E o pênalti que aconteceu, acho que o VAR nem deveria ter chamado, assim, tamanha facilidade que o Daronco tinha para dar o pênalti, tá? Eu acho que, assim, o Otero desistiu do lance, esperou o contato e o César acabou sendo infantil de cair no contato do Otero, né? Mas acabou sendo pênalti, tá? Então ele pega só o Otero, depois ele pega na bola. Enfim, o pênalti foi bem marcado, mas o Guilherme bateu uma das piores penalidades que eu já vi na minha vida. Bateu muito mal, bateu a meia altura no meio do gol, no movimento do goleiro, cara, sabe? É cacetada. E um ponto aqui. Se o Guilherme, ele já perdeu 3 pênaltis esse ano, ele errou 3 pênaltis que ele bateu. Se ele não é o melhor batedor de pênalti do time, por que que ele bate os pênaltis? Qual é a circunstância do Guilherme ser o cobrador oficial do Santos? Ele não é o melhor batedor, a gente sabe. Ele tem outros predicados que hoje não aconteceram. Hoje ele não jogou bem, jogou muito mal. Né? Assim, ele tem outras qualidades que melhoram o jogo dele. Por que, que ele é o cobrador oficial do Santos? Por quê? São 3 pênaltis perdidos no ano, gente. Não tem porquê esse cara, com todo respeito a ele, pela temporada que ele vem fazendo, levando em consideração a realidade que é Série B de novo, porque tem gente que esquece, né? Levando em consideração o ano, ele tá jogando uma boa temporada, é o melhor jogador do Santos na temporada, sim. A gente é honesto. Porém, não é o melhor batedor de pênaltis, não tem que ser ele, cara. O melhor batedor é o Furt? Bota o Furt. O melhor batedor é o Gil, põe o Gil pra cobrar. O melhor batedor é o Rodrigo Ferreira, que não é, né, mas sim, põe o Rodrigo Ferreira. O melhor batedor é o Gabriel Brazão, põe o Brazão pra cobrar. Ponto. É isso. Não é pra ser o Guilherme. E assim, se ele é o melhor batedor, a gente tá com um problema muito grave, porque a gente tá vendo em campo que ele não consegue bater pênalti bem. Todo pênalti do Guilherme tem um problema. O gol que ele fez da última vez é repote de pênalti. Então, qual que é o motivo, né? Então, é bem complicado. E aí a gente fala dos erros do Carille, por quê? Porque hoje era jogo para botar moleque, hoje era jogo para justamente o que a gente sempre fala. É bom você ter jogadores experientes que mesclem com jogadores jovens, tá? É bom você ter isso. Porque nesse momento aí saiu o Serginho, não tem quem colocar. Ele não confia no Patrick para colocar mais um jogo, Patrick. Eu vou até confirmar, porque às vezes eu posso estar errado, né? O Patrick não estava no banco. Eu acho que estava, mas eu vou entrar aqui no jogo, vou ver agora e vamos confirmar, tá certo? Só para não deixar ponto sem nó. Vamos lá. Patrick estava no banco? Patrick estava no banco, nem entrou em campo.
Ou seja, saiu o meia, ele não teve coragem, de novo, de colocar o meia que ele leva pro jogo. Leva circunstancialmente. O Patrick só entraria nesse jogo, o Carille pode dar a desculpa que for. O Patrick só entraria em campo se o Santos estivesse vencendo com uma margem boa do resultado. Tipo um 2-0. Aí ele bota o Patrick para jogar. Porque aí não vai ter uma pressão. Porque na necessidade ele não põe. Na necessidade ele botou de novo Patati, botou o Villarreal que ele levou pro banco só por causa que não tinha o William Bigode. E até tuitei na hora, para não deixar passar em branco. Se o Villarreal entrasse, fizesse 3 gols, no jogo seguinte o Villarreal nem pro banco iria porque voltaria o William Bigode. Então assim, esse modus operandi do Carille me incomoda e não é de hoje. Eu falei em vitórias, então eu tô bem tranquilo para falar o que eu vou falar agora. Me incomoda desde sempre. Essa coisa dele. E uma coisa, o Carille, publicamente, numa entrevista pro Fábio Sormani, mentiu pro torcedor. Mentiu pro torcedor do Santos. Por quê? O Sormani perguntou categoricamente para ele: você vai contratar outro meia? Você acha que precisa de outro meia? Ele falou: não, nós vamos investir no Miguel e no Bernardo, que estão subindo. Cadê o Miguel e o Bernardo? Bernardo, tudo bem, voltando de contusão. Mas cadê o Miguel? Por que o Miguel tá jogando no sub-20 de novo e o senhor não coloca ele em campo na necessidade? Porque quando precisa, se tivesse no banco hoje, eu tenho certeza que precisando do resultado você colocaria o Miguel. Por que você não tá levando o Miguel pro banco? Eu acho que o torcedor precisa dessa resposta. Por quê? Não tô falando que o Miguel ia resolver jogo, até porque no último jogo que o Miguel participou, ele deu 3 gols na cara pro Santos, 3, tá? Lá contra o Vila Nova, em Goiás. Foi o último jogo que o Miguel foi para um banco no jogo do Santos. O senhor colocou ele em campo, ele entrou, deu 3 gols na cara para os jogadores do Santos. Os 3 perderam os gols, né? Mas ele entregou 3 passes na cara do gol. O Bigode, inclusive, perdeu 2 gols, né? Então, dito isso, por que o senhor continua não dando chance pro Miguel? Ou pro Bernardo, ou pro Gabriel Bontempo? Alguém que precise mesclar essa juventude. O Santos precisa de meio de campo e o senhor técnico do Santos só coloca ou atacantes, ou volantes, ou zagueiros. É isso que você faz todo o santo jogo. O Santos é o melhor time da Série B. Isso aqui a gente não contesta, até porque tem disparadamente a maior folha. Agora, essas escolhas, jogo após jogo, essa birra que o Carille comanda o Santos, me incomoda muito e pra mim, cara, já deveria ter saído do Santos desde aquela situação com o Corinthians. Desde ali, tá? E depois do que tá circulando aí, do esquema que o Santos fez com o Augusto Melo também, que eu acho bizarro, mas ainda vou estudar, porque eu não vou falar categoricamente uma coisa que eu não tenho conhecimento, tá? Mas vou estudar, e foi só uma coisa que saiu no blog do Paulinho, que eu vou ler bem e vou apurar pra poder falar sobre, tá? Mas, enfim, não é nesse o ponto aqui. Pra mim, o Carille já devia ter saído desde aquela situação do Corinthians. A gente sabe que ele queria sair, ele não saiu, acabou ficando a contragosto, mostrou isso na cara dele com o passar dos jogos, nas coletivas que ele vem dando, sabe? E parece que tá levando o Santos como um favor. Não é favor, né? Porque ganha salário, ganha em dia, até onde a gente sabe, tá recebendo em dia, tem todas as condições de trabalho, teve 8 dias de trabalho para montar o sistema de jogo para esse, tá? Mas com certeza, esse é o meu ponto com crítica ao Carille, tá certo. Acho que tem crítica, que cabe a crítica. Acho que são os mesmos erros repetidos jogo após jogo. Ele faz isso todo santo jogo, tá? Todo santo jogo ele faz isso e é sempre a mesma crítica. Vou continuar martelando, vou continuar falando disso nas vitórias e nas derrotas, nos empates, em todos os jogos. Enquanto eu estiver vendo esse mesmo problema, eu vou falar sobre esse problema. A mim, como torcedor e como comentarista de futebol, é isso que eu tenho que fazer. Apontar para onde eu acho que tá errado. Se ele vai fazer alguma coisa ou não, não é problema meu, não cabe a mim. Mas eu aponto, porque eu acho que é isso. Eu acho que isso faz parte do trabalho. Quando ele diz categoricamente, publicamente, que vai dar espaço para 2 meninos da base, porque não precisa de meio ofensivo, o seu meia principal se machuca, você coloca um outro, que é o reserva, que é o Serginho, que nem vou entrar no mérito, nem acho que tá péssimo e tal. É um jogador ok, tá? Jogador ok, faz uma jogadinha ou outra, encontra bons passes. Hoje encontrou um outro bom passe que o Guilherme enfiou no rabo, né? Que foi um chute no primeiro tempo que ele não conseguiu finalizar, tá? Mas quando você vai pro banco e aí você não tem quem confiar, você não confia no cara que você pediu a contratação, que é o Patrick, não consegue confiar nele para colocar em campo, e aí você não leva nem o menino do sub-20 que você disse publicamente que levaria, eu acho que tem um problema aqui. Ou o Miguel e o Bernardo fizeram a maior atrocidade do mundo e a gente não sabe, ou o senhor mentiu para o torcedor mais uma vez. E eu acredito que é a segunda opção, tá?
Por isso, esse é um dos pormenores que eu acho que o Carille não deveria ter continuado, além da postura que ele teve na situação toda do Corinthians, tá? Ponto. Com relação a Carille, isso a nota é 0, tá? 0. Vamos pros jogadores. E aí, eu não vou falar, pô, a culpa é do Carille, porque o Santos foi modorrento no primeiro tempo, né? No começo do segundo deu uma melhorada, aí perde o pênalti e morre de novo. Eu acho que aí é culpa totalmente do time. O time foi arrogante, o time foi pretencioso, achar que resolveria o jogo a qualquer momento, e não é assim. A gente falou desde o começo da temporada, encare todo jogo como uma final. Encare todo jogo como uma resposta que o Santos precisa dar para a imprensa, para a torcida, para mostrar que estar na segunda divisão foi um erro, né, cometido e que não iam permitir que isso acontecesse de novo. Então ia voltar jogando com a faca nos dentes. E esse tipo de jogo mostra que não. Esse jogo mostrou que não, que sentou em cima da liderança, uma liderança que eu considero culposa, porque o Santos teve várias vezes possibilidade de perder essa liderança, inclusive perdeu hoje, tá? Está perdendo a liderança para o Mirassol até o momento da gravação desse vídeo, porque o jogo do Mirassol ainda não acabou, tá vencendo o Goiás fora de casa, o Ceará fora de casa, tá? Tá perdendo a liderança do campeonato por mérito, porque merece perder a liderança do campeonato, porque não joga efetivamente o futebol condizente com liderança de campeonato, tá? O Santos é um time preguiçoso, relapso, tá? É um jogo ou outro que o Santos joga bem, como o jogo passado, o Santos jogou bem contra o Paysandu. Tenho críticas, as mesmas críticas que eu faço todos os jogos, as mesmas que eu repeti aqui. São as mesmas críticas. Por que não dá espaço para alguém? Por que não dá espaço para mesclar essa juventude com jogadores mais velhos? Por quê? Isso aí me incomoda muito, tá? Então, mais com relação aos jogadores, os jogadores tiveram um espírito de equipe muito fraco, muito ruim, muito permissivo, tá? Muito preguiçoso e muito arrogante no jogo de hoje. E não é a arrogância de se colocar como grande, é a arrogância de achar que em qualquer momento você vai resolver o jogo porque você tem um time melhor. E não é a primeira vez que o Santos faz isso nesse campeonato. O Santos fez isso algumas vezes nesse campeonato. Não tem porquê. Então, assim, é uma coisa dos jogadores se reunirem entre si e falar, meu irmão, vamos acordar. É os que correm, tipo o Escobar, que fez uma péssima partida, mas corre, se esforça, luta por cada bola. Os outros não, os outros, pô, perdemos o lance, aí acontece, né? Enquanto isso, você vê do outro lado um time que, obviamente, é mais fraco, tem muito mais dificuldades, mas que correu por cada lance, lutou por cada espaço. Fez cera, não me importa. Cera faz parte do jogo, cabe a arbitragem acabar com ela. E o Avaí fez faltinha pra parar jogo? Fez, mas depois de estar vencendo. Enquanto teve jogo, tava 0-0, o Avaí até tentou jogar, chutou, né? Quase abriu o placar num lance que foi uma falha do João Schmidt, e o Wagner Love perdeu um gol bizonho, que era uma chance claríssima. Depois teve mais um chute e acabou perdendo, e aí faz o gol, tá? O Santos até criou um pouquinho mais pegado do que foi o primeiro tempo, chances claras, o Avaí teve mais. Segundo tempo, o Santos dá uma melhorada, dá uma pequena pressão, consegue 3 boas chances, não consegue marcar o gol, acontece o lance do pênalti, e a partir daí o Santos morre, porque o Carille não sabe mexer no time. Começa a enfiar atacante, porque tem que ser ofensivo. Para mim, continua sendo. Não sou técnico, realmente não tô ali no campo, mas eu assisto muito, né? Consumo muito. Para mim, quando você enfia atacante no meio do jogo, não no finalzinho, que é bola pra área, tá 1-0 pros caras, vamos meter centroavante lá, botar o Gil do centroavante, faltando 2, 3 minutos, porque numa bola boba pode acontecer o lance. Não, mas toda vez quando você faz isso no meio do segundo tempo, é porque você não sabe o que você tá fazendo, cara. Para mim é uma das piores escolhas que um treinador pode fazer, independente do time, independente do campeonato. Você enfiar um monte de atacante achando que você tá sendo ofensivo é burrice. Porque um time funciona a partir do seu meio de campo. O meio de campo é que faz o time funcionar. Você tira todos os seus meio-campistas, fica com um e enfia atacantes, o que você vai fazer? Chuveirar a bola na área o tempo inteiro. Foi isso que o Santos fez. Postura péssima, né? Escolhas péssimas do seu treinador e postura péssima dos jogadores, tá? Eu vou poupar o Villarreal, porque é estreia, não vou ficar falando, pô, é horrível, tá? O que queria fazer? Botar o cara lá pra escorar a bola bibicuda do João Basso. Foi isso que aconteceu, cara. Então, né, péssimo a escolha do cara. Então eu vou poupar o Villarreal, quando chegar nele eu vou poupar, tá bom? Então vamos lá, nota de Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão fez uma boa partida, quando foi exigido, foi bem, saída de jogo foi bem, saída de bola foi muito bem, tá? Eu vou dar nota 7, eu vou dar nota 6, né, porque tomou o gol. Não foi culpa dele, um chute muito de rara felicidade do Giovani,
Mas o Brasão, enquanto foi bem, foi exigido, mas tomou um gol, então nota 6 para o Brasão, que vai ser a melhor nota do jogo, tá? Rodrigo Ferreira, 0, tá? Péssimo jogo, péssimo jogo. Teve uma boa chance, sim, que o César fez uma defesaça, mas péssimo jogo no geral. Rainer entrou e foi péssimo também, então vou dar nota 0. Jair eu acho que fez uma partida boa, tá? Foi bem, seguro, né? Não teve culpa no gol também. Ajudou na saída de bola, tem um bom passe, tem boa visão de jogo. Saiu para entrar do Basco, que até agora eu não entendi, nem vou culpar o Basco por isso, ele simplesmente entrou no jogo, né? Inclusive fez a dupla junto com o Jair no jogo contra o Paysandu fora de casa e foi bem, os dois foram bem, tá? Então eu vou dar nota 6 para o Jair, tá? Nota 5, né? Nota 5 para o Jair, 6 a maior é o Brasão, tá bom? Nota 5 para o Jair. O Gil, mesma coisa, né? Não foi exigido, eu acho que peca muito pela falta de velocidade, mas não dá pra pecar o cara por envelhecer. Ele envelheceu, ele é lento e os jogadores vencem ele na corrida normal, tá? Nota 4,5 para Gil. João Basso, que não teve culpa de ter entrado, mas entrou, então vou dar nota 3 para João Basso, tá? Porque ele entrou para dar bicuda para frente, para ficar dando lançamento para Júlio Furti e o Alejandro Villarreal, né? E não conseguiu bem. Escobar, péssimo jogo, foi mal também, péssimas escolhas, mas é muito esforçado, valente, tem brio, tem gana, tem raça, nota 3, tá bom? João Schmidt, enquanto esteve em campo, foi bem, eu acho que ele não foi mal, deu aquela cagada ali naquele lance ali para sair jogando, depois deu um passe muito ruim pro Guilherme no primeiro tempo, mas em suma, no resumo, foi bem na cobertura, tentando encontrar uma alternativa de passe, mas é aquele Santos muito 4-2-4 ainda. O Serginho, em vez de ser meia, já tá lá fazendo a função do Juliano de novo, que o cara ele adora esse meia que fica dentro da área como um atacante. Eu não sei porque o cara ele tira isso da cabeça dele. Ele acha que todo jogador é o Rodriguinho do Corinthians, que deu certo em 2017 e quer fazer aquilo lá o tempo inteiro. E os jogadores não têm características de fazer aquilo lá, sabe? É o tempo inteiro tentando emular aquele time. Horrível, horrível, tá? Mas, enfim, pro João Schmidt, nota 3 também. Diego Pituca, pra mim, foi uma partida horrorosa. Pra mim, a pior partida do Pituca nesse ano, 0, tá? É o capitão do time, mas assim, se ele não funciona, cara, se o Schmidt tá mais ou menos e o Pituca não joga, vocês não conseguem jogar. Tudo passa por eles. Tudo passa por eles, tá? Bom, o Villarreal entrou no lugar do João Schmidt. Eu vou poupar, não vou dar nem dar nota, por respeito. É um moleque subindo agora, tá? Não teve chance, cara. Sim, entrou na fogueira total, que é o que o cara adora fazer. Pega um moleque, o time tá perdendo, mete o moleque em campo, vamos ver o que eles fazem, né? Pra depois falar, pô, não tá preparado pra continuar no time. O cara, ele adora fazer isso, tá? Adora. Bom, poupada nota do Villarreal. Diego Pituca 0. O Serginho, ele deu um bom passe, deu um ótimo passe, na verdade, pro Guilherme no primeiro tempo, que o Guilherme enfiou no rabo a chance, que tava de frente pro gol, ele demorou pra chutar, perdeu a chance de finalizar, tá? Então, vou dar nota 2 para o Serginho. Do Biliar se entrou e foi mal, mas tentou, chutou também. Cara, estreia na fogueira, sem ritmo, tá? Nota 2 também. Não vou aliviar, não. Otero, péssimo jogo, chutou uma falta perigosa no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi muito mal, inclusive nos passes, nos cruzamentos, foi muito mal, né? Geralmente é uma das características positivas do Otero. Hoje ele foi mal, foi péssimas escolhas também, não conseguiu ganhar no drible, não conseguiu ganhar na corrida, né? Os cruzamentos também não foi bem, as finalizações não foi bem, então nota 2 para o Rômulo Otero também. O El Patatinha entrou também na fogueira de sempre, mas também foi muito mal, tentou, preciosista algumas vezes, mas tenta finalizar, tem vontade de jogar, nota 2,5 para o Wesley Patati. O Furt também, pior jogo dele no ano, nota 0, não acertou nada, faltou piroca para ele fazer o gol ali num cruzamento que veio da esquerda, acho que do Guilherme, né, que ele vai de piroca, e se tivesse um pouquinho mais de piroca, não tivesse micropênalti, tinha feito o gol, mas foi muito mal também, e deveria ter batido o pênalti, tá? Mas fez uma partida muito ruim, mal colocado, não ganhou as disputas que ele geralmente ganha, 0 para Julio Furt, e o Guilherme também, porque 0, né? Foi o melhor jogador do último jogo, mas 0 nesse jogo, porque, né? Perdeu o pênalti, fez escolhas muito ruins ao longo do jogo, perdeu várias jogadas, não conseguiu dar continuidade nos lances, então nota 0. E para Carille, obviamente, nota 0, tá fazendo hora extra no Santos, não vejo a hora dele sair, tá? Eu quero que acabe o ano logo, o Santos subiu a primeira divisão, o presidente do Santos vai lá, agradece, obrigado pelo ano, tchau, vai viver sua vida. No Santos não dá pra continuar não, tá bom? Quero te ouvir de sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo, fique com Deus, um beijo, um queijo, aproveita o fim de semana se der, tá bom? Valeu.